Aleluia! Na cruz me glorio, somente crer, tudo é possível. Aleluia! Feche seus olhos, se coloque de pé. Somente crer, tudo é possível. Aleluia! Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Querido Senhor, chegou um momento tão importante da reunião, quando nós vamos escutar a Tua palavra, mas nós não queremos apenas escutar, nós queremos ouvir, porque entendemos que ouvir é entender o que o Senhor disse. Que nesta noite, neste momento, Tua misericórdia seja sobre nós, que o Senhor possa falar em cada coração, que o Senhor possa abençoar cada vida, Senhor, que Tua palavra, ela é a verdade, ela vem para curar a alma, ela vem para nos fazer melhores cristãos, e o nosso desejo do nosso coração é isto, Senhor, é ser um melhor cristão para o Senhor. Portanto, Senhor, nos ajude este povo, ajude os visitantes. O Senhor sabe as necessidades e o desejo de cada coração. Que o Senhor possa realmente conceder isto, que nesta noite o Teu nome seja exaltado, Teu nome seja glorificado. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor. Nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Boa noite, meus irmãos. Tem aqui, está conosco o irmão Pedro. Onde está o irmão Pedro? Família? Ah, estão ali. Muito bom. É um prazer recebê-lo conosco, não é verdade? Amém. Se é, vamos dizer para ele assim: Deus é o melhor que nós desejamos para um irmão. Amém? Amém. Ore a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 4. Glória a Deus. Versículo 8 e o versículo 9. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E versículo 9 diz: E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Amém. Amém.
Amém? Que Deus abençoe a porção de sua palavra e nos dê mais esta noite. Podemos sentar, meus irmãos? Nós estamos confiando no Senhor, porque Ele é o Todo-Poderoso. Nós recebemos uma mensagem para ler ultimamente, e é essa aqui: Eliseu, o profeta. Então, eu vou tomar como tema esta mensagem para nós. Eliseu, o profeta. Vamos falar algumas poucas coisas, porque tem muitas riquezas nestas mensagens que nós recebemos para ler. Amém? Então, vamos falar sobre Eliseu, o profeta. Primeira coisa que me chama a atenção na vida de Eliseu, porque nós estamos falando, ontem eu falei sobre isso lá em Blumenau, mas eu falei da caminhada de Eliseu com Elias. Falei nos 4 estágios por onde a gente passa, que é Gilgal, e vai para Betel, de Betel Jericó, e de Jericó ao Jordão. E nós sabemos que a grande vitória para a vida de Eliseu foi quando chegou ao Jordão. Ali ele recebeu aquela bênção maior da porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. Amém? E a primeira coisa que eu quero destacar nesta noite, um outro ponto para nós, é a chamada de Eliseu. Você sabe que Eliseu foi um homem, um profeta de Deus, mas ele não foi chamado de qualquer maneira. Deus não trabalha com as coisas de qualquer jeito. Deus trabalha com as coisas todas programadas. Deus já tem em mente o que Ele vai fazer. O plano já está estabelecido. O plano de Deus é diferente do plano dos homens, tá? Se você ver em 1 Reis, capítulo 19, a Escritura, você vai encontrar Deus falando com o profeta Elias. No versículo 15 em diante, Elias está enfrentando um problema. Enfrentou os profetas de Baal em cima do monte e venceu todos eles. Mas a Jezabel faz uma ameaça para Elias e ele corre com medo e se esconde numa caverna. Mas profeta de Deus não é para ficar em caverna. Homem de Deus e mulher de Deus não é para ficar em caverna. Muitas vezes o diabo tenta te colocar numa caverna, mas lá não é o seu lugar. Deus não quer que você fique ali, cabrunhado, triste. Muitas vezes isso pode querer acontecer na nossa vida. Mas Deus chegou lá com Elias e falou com ele. Vamos lá, 1 Reis 19, versículo 15. E o Senhor lhe disse: vai, falando com Elias, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem, olha só, e unge Azael, rei sobre a Síria. Então Deus já tinha um homem para colocar sobre a Síria. Versículo 16 diz: também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Então você vê que na mente de Deus já estava um plano estabelecido. Deus não disse a Elias: olha Elias, tu sai procurando por aí, vê se tu acha alguém, ou então tu sai gritando na rua, para ver se alguém aceita essa incumbência. Não, Deus já sabia quem ele tinha e quem ele ia usar. Amém? Deus já tem suas coisas estabelecidas desta maneira. Veja que até a nossa chamada para Deus foi desse tipo também. Deus trabalha assim, porque quando nós estamos pregando aqui, nós não estamos pregando dizendo que estamos fazendo uma religião. Não, nós não somos um povo que segue uma religião, nós não somos uma denominação. Nós estamos aqui pregando a palavra como ela é e a maneira como Deus trabalha, que é diferente. Pode ter muitas coisas por aí, muitas coisas acontecendo. Inclusive eu quero dizer para as pessoas que estão me ouvindo que essa é a grande diferença. Existem coisas acontecendo por aí, mas são coisas que Deus não tem responsabilidade nenhuma com aquilo. Os homens fazem pela sua própria cabeça, mas aqueles que Deus tem responsabilidade com eles, esse Deus chama e Ele sabe quem Ele chama para servi-lo. Amém? Por isso que a minha chamada e a sua chamada, o nosso plano, o nosso envolvimento com Deus não é de ontem, é de antes da fundação do mundo, é diferente as coisas com Deus. Amém? Veja que Deus trabalha assim. Por isso que você vê, quando Ele foi salvar a mulher samaritana, que era uma mulher de vida difícil,
A Bíblia diz assim em João capítulo 4, e era necessário ele passar por Samaria. Aquele dia era necessário. Por que era necessário para Deus? Porque aquele dia era dia de salvar aquela mulher. E quando tem um dia para salvar, para Deus é necessário. Houve um dia que Deus atravessou na minha vida e atravessou na sua vida. Naquele dia era necessário ele passar aonde nós estávamos. Não é assim que Deus trabalha? Glória a Deus. Vamos lá no restante de Eliseu, no capítulo 19 do livro de 1 Reis. Vamos prosseguir onde nós paramos. Glória a Deus. Versículo 17. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Você vê como Deus tem um plano? Deus tem um plano estabelecido. Você vê que Deus não chama uma pessoa por acaso. Deus não investe numa vida assim, vamos ver o que é que vai dar. Deus não trabalha assim. Deus trabalha certo. Se Ele chama você, Ele sabia que você daria conta de servi-lo. Deus não está arriscando na sorte nesta igreja. Deus sabe que chamou você para um propósito. E quando Ele chama, Ele dá conta. Porque senão, se Deus não der conta de salvar a sua vida, Ele perdeu para o diabo. E Deus nunca vai perder para Satanás. Amém? Agora, veja bem. No versículo 19, você vai ver que Elias já foi certo. Ele andou pela rua, ele foi andando na cidade e ele foi procurando. Em algum lugar Eliseu estava. Veja, partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Interessante a Bíblia falar essas coisas, né? E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Ele estava lavrando com 12 juntas de bois. Você sabe que na numerologia bíblica o que significa 12? 12 significa adoração. 12 é a adoração, veja bem, é isso que é na numerologia bíblica. Por isso que você encontra 24 anciões. Eram 12 patriarcas e 12 apóstolos. E eles estão envolvidos com o quê? Com adoração diante de Deus. Lá em Apocalipse diz isso. 12 patriarcas, que são os da tribo de Israel, que foram os chefes das tribos, e os 12 apóstolos. Eles fazem parte da adoração ao Senhor nosso Deus. Por isso que é 12 mais 12. E você vê que quando Deus chamou você, você estava envolvido com a adoração? Estava ou não? Jó capítulo 38, é um versículo que todos nós conhecemos. Onde estavas tu? Deus perguntando para Jó. Quando eu estava colocando os fundamentos da terra, quando eu estava colocando as medidas. Parece que Deus está fazendo perguntas sem sentido. Não, Deus é um professor muito inteligente, Ele sabe o que Ele pergunta. Onde estava tu, Jó, quando eu estava colocando os fundamentos? Quando as estrelas da alva juntas cantavam e os filhos de Deus rejubilavam. Onde estão os filhos de Deus hoje? Eu sou um, você é um. Quando Deus me chamou lá antes da fundação do mundo, eu já estava adorando, você já estava adorando. Nós estávamos envolvidos na adoração. Por isso que você vai entender por que Eliseu é um tipo da noiva. Não é colocado assim? Eliseu não é um tipo da noiva que segue o Elias? Amém? Louvado seja Deus. Sim, nós, noiva do Senhor Jesus Cristo, que Ele está formando nesta terra, nós estamos representados em Eliseu. Graças a Deus por isso. E se Eliseu estava lavrando com 12 juntas, nós estávamos também no número 12, adorando a Deus, quando Ele me achou lá atrás, antes da fundação do mundo. Talvez isso pareça loucura para alguns, mas é a palavra de Deus. Amém? É a Bíblia que diz isso. Então a mesma chamada que foi para Eliseu, foi a minha chamada também. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nessa mensagem eu quero ir devagar, porque temos coisas a aprender. Amém? Temos coisas a aprender. Nessa mensagem você vai encontrar o nosso profeta falando até como nós devemos criar os nossos filhos. E eu não posso me omitir de falar isto para você hoje, ou para quem quer que esteja me ouvindo através da internet.
Porque se tem um mundo terrível que nós estamos vivendo hoje, com tantas influências de coisas erradas, está farto de material na internet para vir influenciar os nossos filhos, desde pequenos. E hoje nós vemos até que fazem aquelas coisas engraçadas, né? Que as pessoas se internam na internet e hoje não tem mais diálogo dentro dos lares, das casas, o marido já não conversa mais com a mulher, eles ficam ali. Se deixar até dentro da igreja, eles querem estar acessando a internet, sem prestar atenção no culto, porque é uma coisa espiritual isso. Sim, sim. Só que aqui não tem vaga para isto, porque aqui nós sabemos o que viemos fazer. Se tem alguma pessoa que vem aqui para acessar uma internet, para não prestar atenção no culto, é um grande irresponsável. Era melhor ele nem vir no culto, porque para que sentido tem vir no culto para estar acessando uma internet? Fica em casa. Melhor lugar que você fica em casa. Aqui nós viemos para adorar a Deus. Ele vem receber a minha adoração, a sua adoração. Eu não tenho medo de pregar a palavra, porque eu creio que se nós prestamos uma homenagem, e nós sabemos reverenciar um juiz da terra, quando nós vamos numa sessão no fórum, eu duvido que as pessoas fiquem mal comportadas numa sessão de fórum, porque ali está o juiz, um homem que estudou, graduado, e ele tem ali um poder com ele, e é respeitado. Agora, quem vem aqui não é o juiz da terra, é o Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, o juiz acima de todas as coisas. Mas tem certos lugares aí que as pessoas vão e não respeitam a Deus. Diz que Deus está presente na reunião, mas eles vão, mascam chiclete, se levantam a hora que eles quiserem, vão no banheiro, voltam, não estão nem aí para a pregação. Não, nós não queremos isso, nós queremos um lugar onde Deus tenha poder para vir e agradar, que seja agradável a Ele. Amém? Mas para isso, nós temos que ensinar os nossos filhos, desde pequenos. Eu quero dizer uma coisa para você, filho não é problema na igreja não. Você nem pode deixar de vir ao culto, porque meu filho dá trabalho. Tem que trazer ele dando trabalho mesmo. Crianças são crianças, a gente entende eles. Mas quantos meninos passaram por aqui que foram serelepes? Quantos passaram aqui que deram tanto trabalho? Mas eles vêm para a casa de Deus, você vai ensinando, o pastor ora, o culto vem, Deus desce, daqui a pouco eles estão calminhos, porque isso é uma obra espiritual. Amém? Mas você quer entender o que o profeta diz sobre estas coisas? Ele diz, ele mesmo deu exemplo, disse, todas as noites, quando eu estou em casa, depois que tudo está limpo, eu levo minhas filhas e dou um estudo bíblico. Eu coloco-as no carro para que ninguém nos interrompa, olha só. E andamos por aí com a esposa e o bebê. E eu lhes faço perguntas como, quem era Elias? O que é que ele era? E bem rápido aquelas garotinhas de 6 e 8 anos dizem, ele era o tisbita, vejam, bem rápido. E eu diria, como você sabe que ele era um? Como você poderia dizer, se o conhecesse hoje, que tipo de homem ele era? E elas diziam, ele era um homem cabeludo, tinha um couro ao redor de seus quadris. E a pequena Rebeca e a pequena Sara, uma delas, queriam gritar mais alto para responder. Esse era o cuidado que ele tinha. Mas veja, por que eu quero dizer isso com amor para você? Com amor de um pastor. Às vezes nós estamos negligenciando aquela missão que Deus nos deu. Porque nós vamos sendo tomados por outras coisas na mente, há tantas coisas que invadem o lar, tanta preocupação com isso, com aquilo e tantos entretenimentos. Nós esquecemos do centro das coisas. Você sabe qual é a ordem de Deus? Eu vou te dar a ordem de Deus em Deuteronômio capítulo 4. Isso serve para todos. Deuteronômio capítulo 4. Olha o que Deus diz. Deixa eu ver aqui. Deuteronômio capítulo 4. Deixa eu ver o versículo que é para você entender o que é que Deus nos adverte. Ele diz assim, capítulo 4, versículo... Deixa eu ver aqui. É capítulo 4? Eu estou em Deuteronômio? Estou. Aquele que diz assim,
que você tem que ensinar os seus filhos, e que você tem que andar com eles de dia, de noite. Será que é Deuteronômio capítulo 4? Deixa eu ver se eu anotei aqui. É 6, obrigado, é verdade. Versículo 5 em diante. Diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Agora, versículo 7 diz: e as intimarás a teus filhos, e dessas palavras falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também tu os atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Esta é a ordem de Deus para nós. Mas quem está fazendo isso? Você sabe, deixa eu lhe dizer uma coisa, quem está cumprindo isso é o diabo ao contrário. O que nós negligenciamos de fazer, o diabo faz o contrário, ele pega as coisas dele e ele intima o dia inteiro. E empurra para dentro de casa o dia inteiro, ele não sossega, de dia, de noite, andando e levantando, é ele que faz isso. Não adianta nós cobrirmos o sol com a peneira, porque é verdade. Aonde você vacila, ele entra. Mas a ordem de Deus está dada. Você sabe que um dia, o que ele conta aqui, ele diz assim, olha, continue colocando isso nas mentes deles. O profeta disse assim, lá nos Estados Unidos, você perguntava para qualquer criança, eles sabiam falar sobre os super-heróis dos Estados Unidos. Eles sabiam contar as histórias dele de cor e salteado, mas eles não sabiam das coisas a respeito de Jesus. Quer dizer, eles estavam muito mais em contato com as coisas dos super-heróis. E você sabe que as criancinhas, eles sabem muitas coisas. Pergunta lá das coisas da internet, daquelas coisas que existem lá, que eles sabem responder direitinho. Porque quando você não está, eles estão em contato com essas coisas, eles não estão em contato com a Bíblia, com a palavra de Deus. Aí você chega cansado, está mais fora do que dentro, você está falhando, e o resultado vai aparecer depois. E parece que o diabo coloca uma venda nos olhos e não deixa os pais verem. Parece que está tudo bem, está tudo normal, e você não sabe que ele está trabalhando sutilmente por trás, mas o resultado vai aparecer, mais cedo ou mais tarde. Porque, claro, meu irmão, para onde a influência é maior é para aí que cai. Eu vou lhes contar uma história. Algum tempo eu estava lendo um artigo onde uma casa e 5 meninos nasceram naquela casa. E assim que o mais velho ficou velho o suficiente, ficou de maior idade para ir para a marinha, para se alistar, ele foi para a marinha. O segundo seguiu o seguinte, até que todos os 5 foram para a marinha, todos os 5. E não havia fuzileiros navais ou marinheiros naquela família. E a mãe e o pai não conseguiam entender por que esses meninos, todos eles, queriam ir para a marinha. Aí houve uma investigação minuciosa. E descobriu-se que no quarto deles, daqueles meninos, no quarto deles, havia um grande quadro, um belo quadro, muito grande, pendurado, com um grande navio navegando no mar calmo e tranquilo. E isso impressionava muito aqueles meninos quando eles iam para a cama à noite, olhando para aquela foto. Estava em suas mentes navegar naquele mar calmo e tranquilo. Pela manhã, quando eles se levantavam, a primeira coisa que viam era o quadro do navio que estava lá, no mar calmo e tranquilo. Quando eles iam dormir, antes de dormir, eles olhavam para o quadro do navio no mar calmo e tranquilo. E isso impressionou tantos os meninos que cada um se tornou marinheiro. Estão me entendendo? Agora, ele pergunta, se a imagem de um navio impressionou os meninos a se tornarem marinheiros no mar,
o que deve fazer a imagem do Senhor Jesus Cristo na vida de alguém? Vem, sempre tenha a coisa correta diante de seus filhos. E Provérbios 22:6 diz assim: ensina ou cria, como é que diz? Instrui um menino, e até quando ele envelhecer, eu creio na palavra, eu sei que ela é correta. Você também crê nela? Louvado seja o nome do Senhor. Agora veja bem, ele diz assim: eu creio, vocês que já ouviram minha palavra sobre mulheres pregadoras, mas agora talvez eu tenha que voltar um pouquinho atrás disso, mas deixe-me lhe dizer, toda mãe é uma pregadora. Toda mãe é uma pregadora, correto? E Deus lhe dá uma pequena congregaçãozinha em casa para você pregar. Eu presto atenção no meu neto, eu tenho um netinho pequenininho, vocês sabem. E eu sou muito de prestar atenção. Minha nora está lá na cozinha, ele está na volta dela lá. Para onde vai, ele está por ali, brincando e conversando com ela, e ela conversando com ele. Às vezes eu fico prestando atenção. Ele está mexendo nas coisas ali, mas está em volta da mãe. O pai está trabalhando, mas ele está em volta da mãe ali, ó. Você vê? É a oportunidade que ela tem para ensinar Jesus para eles. Vou te contar uma história bíblica deste homem chamado Eliseu, profeta. Vocês sabem que tinha um grupo de pessoas em Israel. Israel é um povo que conhece a Deus. Mas sabe que eles falharam nisso aí? Eles falharam em ensinar os seus filhos a respeitarem o homem de Deus, o profeta. Isso se aprende em culto doméstico. Em culto doméstico se aprende a amar a Deus. Em culto doméstico se aprende a respeitar o ministério que Deus coloca sobre. Você tem que ensinar aos seus filhos que o ministério está em favor da sua família, para te ajudar. Não estou dizendo que vocês não estão fazendo isso, mas o meu dever é ensinar correto. Você entende isto? Mas tem lares, você sabe que os pais não prestam atenção. Eles levam para dentro de casa os problemas que tem na igreja. Qualquer problema que acontece, leva para casa e conversa lá na presença dos filhos. Às vezes falam mal das outras famílias, brinca, critica, às vezes critica até o ministério, por alguma coisa que ele não concorda, não está certo. Eles não têm a noção, a sabedoria de saber que aquilo fica na mente dos filhos. E aquelas crianças naquele tempo não foram ensinadas a respeitar o homem de Deus. E era um homem de Deus. Quando o homem de Deus passou na cidade deles, aquelas crianças, eu acredito que devia ter bem umas 100 crianças. Tinha muita criança ali, naquela região. E eles saíram e se uniram e gritaram: sobe careca, sobe careca. Isso está na Bíblia. Sobe calvo. Talvez eles estavam zombando de Eliseu, porque eles não acreditavam no profeta Elias que tinha subido num carro de fogo. Eles achavam que aquilo era uma história de carochinha, mas foi uma verdade. Deus elevou o seu profeta. Talvez eles não criam nisso. E estavam zombando de Eliseu porque o espírito de Elias repousava sobre Eliseu. E Eliseu foi subindo um monte e eles gritando atrás: sobe careca. Talvez até jogando pedra nele. E a Bíblia diz que Eliseu ficou muito aborrecido, virou para trás e amaldiçoou aquelas crianças. E quando ele amaldiçoou, 2 ursas saíram do meio do mato e mataram 84 daquelas crianças, despedaçaram elas. E aqueles lares foram chorar pela falta de seus filhos, que foram despedaçados por 2 ursas. Por falta de quê? Do ensinamento correto de como respeitar um homem de Deus. Isso está na palavra de Deus. Nós estamos num país desse jeito, cético, que as pessoas não creem em Deus, eles zombam de Deus, mas também o que esse evangelho tem sido chuvalhado por aí mesmo, por pessoas que nem são cristãos, mas têm um nome, dizem que são, mas não são. Mas eu digo para você que Deus tem que ter um verdadeiro em algum lugar. Eu não estou dizendo aqui, querendo dizer que eu sou verdadeiro, que esta igreja é verdadeira. Eu tenho uma notícia para te dizer: não existe igreja santa, não existe homem santo, não existe ninguém santo. Existe um Espírito Santo que vem e age na vida de pessoas e na igreja.
Você crê nisto? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sim. Existe um problema sério. Eu só estou aqui só para te alertar destas coisas, porque eu acho que isso é importante. Veja, às vezes eu penso como é que as mães se recusam a criar filhos. E elas estão se recusando muitas vezes a criar. Ora, se uma tem coragem de jogar um no lixo, o que está acontecendo com essa humanidade? Se recusam a criar e a educá-los. Eu tenho minha opinião sobre isto. Às vezes um pequeno bebê, quando tem necessidade, eu vou falar sério, quando tem necessidade eu não digo nada. Mas às vezes nem tem necessidade. É um capricho. Quer sair do lar, deixa ele numa creche. E às vezes não tem necessidade disto. Porque Deus sabe as intenções e conhece as necessidades, se são verdadeiras ou não. Não adianta. A creche nunca vai substituir você. Nunca vai substituir. Se houver necessidade, eu não falo nada. Há necessidade, marido precisa que a esposa ajude, mas vai ter problema depois. Está dito. Está dito. Eu penso como as mães recusam a criar filhos e a educá-los. E as mulheres evitam de ter filhos. Acontece muito aí. Não quer ter bebê, mas quer ter um cachorrinho para andar para lá e para cá. É verdade. Sim? Sim? Você percebe, senhora, que você tem apenas cerca de 20 anos da vida que você tem, que Deus destinou a você, que você é capaz de cumprir o seu grande dever para com Deus? É 20 anos na vida de uma mulher que ela tem para ter filhos e criá-los para Deus. Sim? Você sabe que seu filho poderia ser um Finney moderno, um pregador da palavra, alguém que vai servir a Deus? Isso é missão. Porque a Bíblia diz que filhos que Deus nos dá são heranças do Senhor. Por isso que eu disse, filho não é problema. Filho é uma bênção dentro de uma casa. Só que ele tem que ser criado para Deus. Essa é a grande missão. Mas hoje está difícil. Você tem apenas 20 anos. Você sabe que seu filho poderia ser um Finney moderno ou algo parecido? Você percebe que apenas cerca de 20 anos de sua vida, enquanto você será capaz de criar filhos? E por toda a eternidade, preste atenção, você desfrutará das bênçãos de Deus se você trouxer uma criança a este mundo e criá-la corretamente. Sim? Essa estrela que estará brilhando lá na glória, você será associada a ela, vê? E então recusar-se a criar os pequeninos, porque você prefere correr e seguir assim, isso é ridículo. Você não deveria fazer isso. E agora não faça isso. Não, Senhor, não faça isso. Seja uma pessoa feliz. As mães de antigamente gostavam de criar filhos. E tem mulher que gosta de criar filhos, mas tem umas que não gostam. Ora, se até os animais têm isso. Você lembra com o profeta, o irmão Brana, estava com um homem, eles compravam o gado? Ele olhar na cara da vaca. O homem ficava olhando, mas que isso? Olhar na cara da vaca. E dizer, essa aqui não serve. Não compre essa que não serve. Mas por quê? Vou te ensinar, rapaz. O olhar dela, ela não vai ser uma boa mãe. Olha o olhar dela como é. É um olhar diferente, não é um olhar de mãe. Não vai servir. No olhar ele conhecia que não dava certo. E a gente sabe que tem umas aí que não gostam nem de cuidar dos filhos. Deixa o marido cuidar. É você que tem que fazer. Eu não tenho medo de pregar estas coisas. Desses dias modernos em que estamos vivendo,
Nossa nação está contaminada, não há mais esperança para esta nação. Apenas um reavivamento à moda antiga e de acordo com as Escrituras. Então agora, assim que seria um reavivamento entre as pessoas, os eleitos de Deus, mas não haverá um verdadeiro reavivamento arrebatador que envolva toda a nação. Nunca houve e nunca haverá. E este grande reino tem que cair como todos os outros reinos, para dar um lugar a um reino eterno que vem, o reino de Deus, o que será implantado em breve. Tem que pregar estas coisas, porque nós estamos num culto de Santa Ceia. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Agora o meu dever é pregar. Agora se você vai fazer, é problema seu, não é meu. Mas depois você sabe que tem consequências. Tem que ensinar, tem que mostrar. Nós temos um ministério, nós temos uma igreja, nós temos Jesus, nós temos um profeta, nós temos a palavra correta, nós estamos servindo a um Deus Todo-Poderoso. Eles precisam saber disso. Desde pequenos eles precisam ser ensinados. Quando você precisa de uma coisa, nós podemos nos ajoelhar e pedir, e Deus responde às nossas orações. Eles têm que acompanhar a bênção que você recebe. Vem cá, meu filho, olha como nós oramos e Deus respondeu. Olha, nosso Deus é poderoso. Isso vai infundindo fé no coração dele, e ele vai aprendendo também a exercitar a sua fé. Amém? Amém? Ah, pastor, mas eu fiz a minha parte. Será que você fez corretamente? Se você fez, espera. Isso ainda vai render frutos ainda, num desses dias. Amém? O que é que a mãe de Moisés fez? Enquanto ela teve a oportunidade, ela pegou aquele menino de 0 a 7 anos e ensinou a lei de Deus. Olha, nós somos o povo de Deus, viu? Nós estamos aqui, hoje nós estamos aqui amassando barro, mas Deus vai vir conosco e vai nos tirar, viu? Deus, eu estou ensinando isso para você porque eu creio que você é um profeta. Você tem que crer que o filho que você recebeu é um filho de Deus, é um eleito de Deus. Mas depois o faraó pega e vai ensinar tudo que é a porcaria do Egito. Mas o que devia ser ensinado já está no coração. Quando ele ficou velho, ele foi treinado para ser um faraó. Ora, quem não quer ser um faraó, sentar no trono, reinar sobre o Egito? Ele passava todo dia naquele corredor. Ele olhava no fim do corredor, lá estava o trono. Mas ele olhava na janela, via os seus irmãos amassando barro e apanhando. Ora, quem quer ficar do lado de quem está apanhando? Ninguém. Mas quando foi na hora de escolher, ele olhou o trono lá. Ele escolheu conforme o coração. Ele disse, eu vou ficar aqui. Eu vou apanhar junto com os outros, mas eu vou ficar ao lado do povo de Deus. É o que a Bíblia diz. Amém? Glória a Deus. Sim. Deixa eu ensinar essas coisas para você esta noite, porque eu sei que isso é importante para nós. Mas pastor, eu não tenho condições. Você tem sim. Deus te dá condições para fazer estas coisas. Mas isso vai dar frutos para nós. Amém? Os pais são exemplos para as crianças. Mas às vezes, os pais não estão sendo um bom exemplo. Porque se ele não vê você orar, ele nunca vai orar. Se ele não olhar você orando, pode mandar ele orar, que ele nunca viu o pai fazer. Porque João 5,19 é Bíblia. João 5,19. Por isso que eu digo, Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o pai. Porque tudo quanto ele faz, o pai, o filho o faz igualmente. Então o pai não é exemplo para o filho? Ele vai fazer o que ele está vendo. É Bíblia? É. Mas se o pai... Tem gente que nem vindo na igreja está direito. Como é que você quer que seu filho seja assíduo na igreja se você nem vem? Às vezes fica em casa. Não vou. Que grande exemplo nós estamos dando. E tem uma coisa que eu disse, hein? A pandemia, ela trouxe o culto pela internet. Foi obrigado. Mas o culto na internet nunca é igual ao culto aqui dentro. É maravilhoso a gente ouvir na internet.
Mas aqui é diferente. Aqui você sente o calor, aqui você sente a presença de Deus. Aqui Deus está em nosso meio. Aqui é diferente, você louva diferente e você sente algo diferente. Nunca vai substituir. A igreja é um lugar para você vir adorar a Deus. É o mínimo que a gente pode fazer para agradecer esse Deus tão maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom, era uma das coisas que eu queria falar para vocês esta noite. Mas uma das coisas boas que Eliseu recebeu foi a porção dobrada do Espírito que estava em Elias. Essa foi a coisa boa de Eliseu. Mas para ele conseguir, ele teve que descer até o Jordão. Amém? E Jordão significa Iarden, aquele que desce. Tem que descer. Tem que jogar fora as coisas que nos atrapalham. Tem que deixar de fora o orgulho, a presunção. Tem que negar-se a si mesmo para descer ao Jordão atrás de Elias. Agora eu quero dizer que esta mensagem veio fazer isto. Ela veio te trazer desde a justificação, passar pela santificação, mas você tem que descer ao batismo com o Espírito Santo. É para isso que esta mensagem está servindo, porque ela vai ter que sair deste papel. Estas letras saem daqui para embarcar em vidas. Esse é o propósito de Deus através desta mensagem, fazer você colocar ela para fora, e as pessoas olharem para você e dizer, não é simplesmente um homem, mas é Deus andando sobre esta terra, porque é a palavra de Deus dentro de nós que faz nós sermos isto. Como Paulo disse, você se torna uma epístola lida, escrita por todos os homens. Quando Eliseu recebe a porção dobrada de Elias, ele realizou o dobro de milagres que Elias realizou. Louvado seja Deus. E você está aqui como um representante de Deus. Deus esteve numa mensagem através de um profeta, mas hoje Deus está num povo para fazer as mesmas obras. Amém? E você tem que designar estas coisas, porque Deus está conosco, Ele está em sua palavra. Louvado seja Deus. A primeira coisa que Eliseu fez, quando ele estava em Jericó, quando ele sai do Jordão, que ele vem com a porção dobrada, ele fica em Jericó. Aqueles homens disseram assim, olha, 50 homens, nós somos fortes, nós temos 50 homens fortes. Eliseu, deixa a gente dar uma procurada no Elias aí. Talvez Deus tenha colocado ele em cima de um monte ou em algum vale. Eliseu disse, não adianta vocês irem, que vocês não vão encontrá-lo. Não, mesmo assim nós queremos ir. E eles insistiram com Eliseu, e Eliseu permitiu, vão então. Eles foram, procuraram 30 dias e não acharam Elias. Eliseu disse, eu falei para vocês não irem, vocês não vão encontrar ele em nenhum lugar. E quando eles estavam ali, disse, nós temos um problema aqui, Eliseu. A cidade é boa, mas tem uma coisa, aqui tem as águas, as nossas águas não são boas para beber. As águas que nós estamos aqui são amargas e nós estamos sofrendo com isso. Eliseu disse assim, mas tem uma solução. Vocês peguem a salva e tragam sal dentro dela. E Eliseu foi lá na fonte das águas, pegou aquele sal que estava na salva e colocou na fonte das águas. E aquelas águas se tornaram doces e prontas para beber. Amém? Ora, você está neste mundo, Jesus disse, vós sois o sal. E eu vou te dizer, esse mundo não apodreceu, porque ainda tem filhos de Deus aqui, que Deus está nele. Porque pela podridão das coisas que estão fazendo aí, já era para esse mundo ter acabado. Mas a diferença é um filho de Deus que ainda cumpre a palavra, trazendo sal ainda a este mundo. Só que você tem que se tornar um sal sempre. Não pode se tornar insípido, porque Jesus disse, se o sal se tornar insípido, ele perde o sabor, perde a validade, para nada mais serve. Se Deus sai da nossa vida, nós não prestamos mais para nada. Nossa vida só tem sentido se Deus estiver em nós. O culto só tem sentido se Deus estiver aqui. Aí há sentido de nós virmos, e a grande diferença é Deus em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E o nosso Deus ainda, quero dizer, é um Deus ainda de milagres. Ele tem vindo nos nossos cultos e tem curado as pessoas. Vocês mesmos são testemunhas disso. Por quê? Porque Ele ainda tem prazer em vir no meio de um povo que só o único objetivo é adorar e bendizer o seu nome para sempre. Amém? Eu quero essa porção dobrada. Você quer também? Amém? Eliseu andou atrás de Elias e recebeu a porção dobrada. Os apóstolos andaram através do profeta Jesus. Aleluia! E Deus
10 dias depois ele receber uma porção dobrada ali naquele cenáculo. Nós também estamos caminhando atrás de uma mensagem, e essa porção dobrada é para mim e é para você também. Está prometida nas Escrituras. É isso que você quer? Louvado seja Deus! Mas então nós vamos cumprir a nossa parte para com Deus. Vamos fazer a nossa parte? Esse ano nós temos que trabalhar mais para o Senhor Deus. Amém? Nós vamos caminhando atrás da mensagem de Elias. Mas nós passamos por Gilgal, mas Gilgal nós não vamos ficar. Porque Gilgal é lugar só de confissão, é ali que as pessoas ficam rodando pelos mesmos problemas. E eu quero te dizer uma coisa, às vezes, nesta caminhada, eu estou dizendo uma coisa para você e desde manhã eu estou alertando aqui. O problema nosso não é quando nós aceitamos a mensagem. Quando se aceita a mensagem, a palavra é uma bênção. Todo batismo é uma bênção. Os primeiros anos é uma bênção, mas à medida que os anos passam, as coisas vão ficando mais difíceis. É ou não é? Olhe para a Bíblia, olhe para a palavra. Davi, olha o que ele enfrentou. Vencer Golias era uma bênção. Era ou não é? Quando ele voltou, até todo mundo aclamava. Saul venceu os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares e tal. Era uma bênção. Quando nós aceitamos, é bom demais. Mas depois Davi começou a ter problemas. Porque Saul queria matá-lo de qualquer jeito. Por causa da inveja. Por causa da promessa de Deus na vida dele. E todos vocês sabem do que Davi passou. Sofrendo naqueles desertos, correndo para Saul não pegá-lo. Para Saul não pôr a mão nele. E Deus tinha que estar com aquele rapaz. Passou até ali... pelo sacerdote Aimeleque, com fome, fugindo, e disse assim: tem comida para comer? Aí o sacerdote disse: não, só tem o pão da proposição, que só sacerdote come. Ele disse: mas eu estou com fome, me dá para comer. E o sacerdote ficou com dó, deu para ele, ele comeu e não aconteceu nada. E você diz: mas por que não aconteceu? Porque se fosse qualquer um que comesse, morria. Mas ele comeu, e Jesus até cita isso, se você ver no Novo Testamento. Não aconteceu nada, mas é porque ele era um homem que Deus tinha um plano com ele. Como é que ele ia morrer? Era uma questão de emergência. Deus tinha que andar atrás de Davi. Mas Deus colocou homens naquele deserto, que eram homens que eram fora da lei. Pessoas que a sociedade não queria, expulsou da cidade porque eles não tinham condição de viver. Mas eles viviam com aquele bando de desordeiros no deserto. Mas eles olharam Davi e colocaram os olhos nele. Alguma coisa Deus mostrou para aqueles homens e disse: vamos nos juntar a esse homem aqui. Davi disse: mas vocês se juntam comigo, eu não tenho nada para dar para vocês. Não importa, mas nós temos uma revelação de que tu vais ser ainda rei sobre Israel, e nós vamos ficar do teu lado. Amém? Nós éramos essas pessoas perambulando aí nesse mundo perdido, mas nós vimos o nosso Davi, o Senhor Jesus Cristo, e nos apegamos a ele. E tem que dizer uma coisa para você: um dia ele vai reinar, e nós vamos reinar com ele para sempre e eternamente. É isso que nós queremos. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos seguir a mensagem da hora. Vamos seguir a palavra de Deus como ela é. Vamos colocar em ordem a nossa casa. Vamos colocar as coisas em evidência como tem que ser. E Deus vai ser conosco. Deus vai ser com você. Eu quero que Deus esteja na minha casa cada dia. Você também quer que Deus esteja na sua. Vamos colocar todas as coisas em ordem. Vamos aplicar a palavra como ela é. E Deus vai ser com você. Nossa chamada é a chamada divina. Você foi chamado para um propósito. Vamos ficar todos de pé e vamos adorar.